Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, a gente tem o Bloco Saúde do Homem. Eu converso com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor. Professor, muito bom dia. Obrigado por atender ao pedido da entrevista. É isso. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui para contribuir. Ótimo. Eu estava pensando que a gente sempre fala em urologia, a gente sempre fala em cirurgia, aspectos mais técnicos, mas raramente eu ouço algum especialista nessa área abordar a saúde sexual do homem. E é um tema extremamente importante e necessário, não, professor? Não tenha dúvida, né? As questões da saúde sexual masculina estão envolvidas numa área da ciência que é da urologia, que se chama andrologia. Né? A andrologia estuda especificamente os distúrbios dos órgãos sexuais masculinos, tanto do ponto de vista da ereção quanto da fertilidade. Então, é um assunto extremamente interessante. Pode começar com as perguntas aí que a gente vai falando. Legal. Não, e é um assunto que, normalmente, ele encarna um certo tabu. Parece que as pessoas têm vergonha de comentar sobre ele. No próprio consultório, acredito eu, quando o paciente chega para expor uma dificuldade, expor um problema, ele se mostra bastante constrangido. Aí está a importância do preparo do profissional na hora de atender, não só do ponto de vista técnico, mas também psicológico, para conduzir a entrevista. Na verdade, é uma entrevista, né, com o paciente, para que ele revele tudo. Essa é uma atividade fácil para o médico? Não, nem sempre, né? Muitas vezes o paciente chega relatando o problema, mas em algumas situações é o que você falou, ele chega muito constrangido, né? Então você tem que ter o acolhimento, né? E perguntar. Normalmente o paciente às vezes fala, doutor, estou com um problema. Já sei, você está com um problema de ereção. Então você tenta quebrar o gelo, né? Para poder, né? Ou está com um problema de relacionamento sexual com a sua esposa, né? É isso, doutor. Mas quanto tempo? Aí muitas vezes você espera que seja uma coisa natural do paciente relatar. É melhor, mas em algumas situações você tem que realmente provocar, perguntar, né? E basicamente quando vai com um problema de disfunção erétil, né? Que é o nome mais apropriado para impotência sexual. Impotência sexual dá a impressão do indivíduo não ter capacidade, né, de realizar as coisas. E disfunção erétil parece que é um órgão que está com problema e precisa ser tratado. É o termo melhor, né? A gente tem que sempre diferenciar se é um problema do desejo sexual, se tem a ver com a vontade, com a libido, né? Ou se é um problema ligado à ereção propriamente dita, que é um segundo problema, e um terceiro problema que são os distúrbios da ejaculação, né? Que está ejaculando rápido demais, e alguns pacientes relatam que não ejaculam, que demoram ou não conseguem ejacular por algum problema, né? Normalmente os problemas da ejaculação estão relacionados a fatores psíquicos, na grande maioria das vezes, né? E os problemas da ereção têm um fator psíquico forte também, né? Muitas vezes é multifatorial, tem a ver com a parte clínica, algum problema médico, né? Ou uma medicação que está tomando, né? Ou uma falta de hormônio, alguma coisa assim, associada a problema psíquico. Né? E os problemas da libido normalmente estão ligados ou a falta de hormônio, falta de testosterona que precisa ser reposta muitas vezes, ou mesmo o distúrbio no relacionamento do casal. Então, tudo isso você aborda numa entrevista inicial, tenta pedir, né, depois da entrevista, os exames apropriados para fazer uma triagem do problema, e muitas vezes, numa primeira consulta, você já consegue oferecer algum tratamento empírico, que a gente chama de teste terapêutico. Alguma coisa que a gente já vai motivando o paciente, fala, olha, estamos investigando, mas começa com alguma medicação, né, eventualmente, e se for o caso, tiver um componente forte, psíquico, tem que fazer psicoterapia associada, senão não resolve o problema. A gente fala que nós somos a ponta do iceberg. A gente pega já o problema aparecendo uma pontinha, mas às vezes para baixo
problema é muito mais complexo, muito mais profundo, né? A sexualidade faz parte de uma das funções do ser humano e que se altera, né, com muita facilidade quando o indivíduo tem algum problema, né? Outra coisa que a gente costuma falar também para os pacientes é que para ter uma boa atividade sexual tem que dormir bem, comer bem, não estar muito estressado, né? Tem que estar bem no trabalho, ter uma atividade de lazer própria, tem que descansar e, se possível, ter uma espiritualidade, alguma coisa que te eleve. Então, você tem que estar muito bem para estar com a atividade sexual. Então, qualquer coisa que afeta isso pode afetar a qualidade da atividade sexual, né? Então, a gente sabe disso. Correto. Quando a gente fala em libido, obviamente, a gente é levado a entender que a saúde sexual de cada homem ela pode ser única, né? Ela depende desses fatores aí, culturais, psicológicos. Eu estava até lembrando, enquanto você falava aí, eu estou assistindo a uma série de filmes muito legal, que eu até recomendo para os nossos telespectadores e telespectadoras, que chama Shitzel, que fala da saga de judeus ortodoxos. E uma das coisas que me chama a atenção nessa série é que sempre o casal é escolhido pelos pais. Quer dizer, o rabino é que diz, oh, você vai casar com a fulana você vai casar com o cicrano. Eles arrumam os encontros, provocam o casamento, praticamente obrigam. Esse tipo de cultura, que é ortodoxa, claro, pode levar a uma série de problemas, porque não necessariamente aquele parceiro que você está definindo para o outro vai ter uma afinidade, ou vai despertar essa libido, vai despertar esse desejo. Essa questão cultural ela é muito influente, não? É interessante a questão cultural no tempo também, né? Nós estamos vivendo tempos antropocêntricos, né? Onde o indivíduo é o centro de tudo, né? Já houve muitos momentos da história onde a coisa foi mais ligada à divindade. A divindade era mais importante que o homem, né? E a divindade vinha muito as coisas da família, né? E o que a família falava, o indivíduo fazia. Então, depende muito da época em que se vivia. Na época que nós vivemos hoje, é um sofrimento imenso, né? Você tem a internet, você tem o mundo as suas, né, próximo, mesmo estando à distância, tem o conhecimento de coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? E ter um casamento forçado, por exemplo, um relacionamento com alguém que você não gosta, né? É extremamente traumático, né? Então, eu acho que deve ser um problema muito sério para esse tipo de cultura. Com certeza. Tanto que tem uma cena que a menina de 16 anos, vendo o relacionamento dos pais bastante complicado, ela chega em casa com outro menino também da idade dela, ela chega para o pai que está brigado com a mãe e fala, estou casada. É um escândalo, imagina isso numa sociedade ortodoxa, né? Israelita. Mas vale a pena do ponto de vista cultural, é muito legal ver isso. Então, e nessa linha também, um pouco, seguindo um pouco isso, né, a gente tem ideia, por exemplo, que a cultura indiana, por exemplo, né, é muito rígida do ponto de vista de castas, né, do ponto de vista social, de desenvolvimento de religioso, etc. Né, eu também, nessa onda de assistir de filme, essas coisas, é uma série no Netflix que está passando sobre histórias incomuns, feitas na Índia. E aí mostra homossexualidade masculina, feminina, dentro da Índia, com aquele rigor todo, né? A parte social, uma pessoa de uma classe social inferior não consegue ter um emprego melhor, não consegue ascender. Então é extremamente interessante essa série também, que mostra que mesmo nas culturas mais rígidas, mais rigorosas, existe um pouco desse sofrimento pela dificuldade de relacionamento e de aceitação da sociedade pelo comportamento diferente das pessoas. É bem interessante isso. Maravilha, uma boa dica também. Bom, a gente sempre acaba falando da medicina, indo para o lado da arte, indo para o lado da cultura, porque elas estão todas interligadas, e eu acho que isso mostra também a importância de você procurar sempre um especialista que está antenado, né, para usar o termo mais da moda, que está ligado na atualidade e que pode te oferecer o melhor tratamento possível. É por aí mesmo o caminho. Na dúvida, sempre procurar um médico, sempre procurar um especialista, e principalmente nessa área.
a gente costumava falar assim, as pessoas, depois dos 40 anos, tem que procurar o urologista. Mas, pelo que eu estou entendendo, tem que ser muito antes, né? Quanto mais cedo a gente procurar, mais cedo a gente pode ter a contribuição para uma qualidade de vida melhor, né? O problema é o que você falou. Às vezes uma área muito... As pessoas têm vergonha, né, de expor o seu problema. Eu acho que se o problema não passar rapidamente, que pode acontecer também de você ter uma falha de ereção numa situação eventual, no nervoso, e isso não acontecer mais. Mas começar a acontecer repetidamente, né, ou ejaculação rápida, que está atrapalhando, a parceira não tem prazer, né, procura um médico. Né, atitudes simples, às vezes, podem corrigir um problema e trazer uma qualidade de vida muito melhor. Né? Eu acho que o teu conselho está correto. Ótimo. Professor, acho que por hoje a gente esgotou o assunto. A não ser que tenha algum ponto que eu não perguntei, que você queira abordar, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo, né? A mensagem sempre para as pessoas se cuidarem, procurarem precocemente o médico, né? Eu acho que a gente pode ajudar bastante. Tá ótimo. Então, semana que vem tem mais Saúde do Homem. Obrigado, professor. É isso. Um abraço, Joaquim. Até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Oroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você.